meus amigos, meus irmãos, mais um momento de luz para as nossas reflexões, para preces, para a busca da compreensão dos ensinos de Jesus. Hoje trazemos para a abertura das nossas atividades o livro Vinha de Luz, que é um livro com mensagens do Evangelho e com reflexões de Emmanuel pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje se intitula Quem lê, atenda. E é o próprio Jesus que nos faz esse alerta. Quem lê, atenda. E está contido em Mateus 24:15. Assim nos lembra Emmanuel. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados, inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismos e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Emmanuel nos faz um lembrete de que são raríssimos os leitores que buscam a realidade da vida. Raríssimos são aqueles que conhecem, que refletem, que sentem e que vivenciam as leituras do Evangelho de Jesus. Então ele nos chama a atenção para que possamos ler, mas que também possamos exercitar, possamos atender, porque o convite está feito por Jesus. Vamos aprender, vamos entender e vamos vivenciar. Esse é o chamamento para a reflexão da noite de hoje. Que possamos atender ao chamado de Jesus, que possamos atender ao convite, um convite muito especial, para assim seguirmos com simplicidade, sem nenhuma esgrima intelectual, mas com amor no coração, com vontade de servir, apenas assim, servir através do conhecimento e do sentimento para a ação no bem. Paz e luz a todos e uma boa noite. Querido Jesus, aqui estamos agradecidos pelas tuas dádivas que a toda hora recebemos e muitas vezes não damos o real valor. Embora saibamos que os teus ensinamentos, a tua misericórdia para com toda a humanidade é infinita, é salutar.
Agradecemos também, Senhor, este oportuno momento de evangelho reflexivo, pois é com ele que vai brotando em nós todo o amor e aprendizado de que tanto necessitamos. Senhor, são tantas graças recebidas e por isso acolhemos com um único pensamento, uma única palavra: gratidão, gratidão. De ti, Senhor, rogamos apenas o fortalecimento para continuarmos com ânimo, com alegria, esta tarefa tão sublime. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Leitura do texto Em Todos os Caminhos, do livro Estude e Viva, Emmanuel. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Desempenhemos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente, necessidade da fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolve, sem que despendas mínimo esforço. Não contratastes engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. A reflexão desse texto é quase que um alerta, porque já começa dizendo: seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os momentos. Mas isso não significa que a gente possa omitir as nossas responsabilidades ou ficarmos livres das incumbências que o Senhor nos revestiu. Porque Ele mesmo vai nos alertar: não haverá consciência sem que haja compromisso, como não existe a dignidade sem a lei. E enumera as lições e as ações que são realizadas
pelas criaturas da natureza. Quando ele coloca do peixe, o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. Então, nós temos as condições a nosso favor, mas nós devemos nos trabalhar no sentido de exercitar aquela ação cada vez mais com todas as condições que já nos foram propiciadas. Cada um faz seu papel e que não nos deixemos enferrujar sem realizar as nossas tarefas. Porque no final ele vai nos advertir. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. Mesmo tendo a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Então, Deus faz o resto, mas é preciso que a gente faça o nosso. É uma máxima que vai ao encontro da passagem do Evangelho que nos lembra: ajuda-te que o céu te ajudará. Faz por ti que Deus também fará. Então, é sempre nessa parceria entre o que Deus pode fazer por nós e o que nós temos que fazer dentro das condições que nos foram ofertadas. Boa noite. Senhor Jesus, companheiro de todos os momentos da nossa vida, te agradecemos por mais este dia em que estamos aqui para aprendermos, para podermos aplicar tudo aquilo que ensinas, assim podermos chegar um dia à terra prometida. Ilumina todos, Santo Espírito Cearense, todos os seus assistidos, trabalhadores, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por todo esse aparato que Tu colocaste em nossas vidas, para que possamos trabalhar em prol da humanidade, trabalhar em prol dos mais necessitados, aqueles que procuram este centro espírita em busca de auxílio, que possamos dar a ele tudo aquilo que nos ensinas, o consolo de viver. Que a Tua luz, que é a luz do Pai, o Pai da vida, esteja sempre conosco, e assim seja. Amado Mestre Jesus, viemos te rogar e de antemão já agradecer a todos, toda a espiritualidade, por todas as famílias brasileiras, por todos os graus que ora passam de forma material e espiritual. Que o lenitivo do vosso amor seja lâmpada para os pés de todos, seja bálsamo de paz, de fé, de luz, de amor fraterno. Aos nossos irmãos queridos que partiram de forma equivocada através do suicídio. Que sejam amparados, que sejam aclarados e esclarecidos. Que a paz do Divino Mestre possa chegar a todo e qualquer um, dando a paz, dando a compreensão, dando o entendimento que a vida continua. Que Jesus seja o nosso eterno guia e modelo, hoje e por todo sempre. Gratidão, 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 que assim seja. E assim, Senhor, dando continuidade, o Teu Evangelho e as orações de socorro, de auxílio, te pedimos, Jesus, a Tua proteção
para todos os motoristas de ônibus e aplicativos, que eles possam ganhar o seu pão de cada dia, tendo sempre a vossa presença. Também aos profissionais da segurança pública e privada, onde nesse mundo de provas precisam cada um deles, manter a segurança. Te pedimos também, Senhor, proteção aos irmãos de rua, esses irmãos que estão em situação de rua, muitas vezes como andarilhos, que perderam as suas identidades, que eles possam se reencontrar e ter o amparo dos seus anjos da guarda. Da mesma forma, pelos garis que limpam as ruas de nossas cidades, que eles tenham a tua proteção diária, Mestre. E aos coveiros que trabalham nos cemitérios diuturnamente, que eles sejam amparados pelos seus anjos guardiões e por vós. Obrigado, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Boa noite, irmãos. Jesus, nosso irmão maior, rogamos pelos nossos governantes do mundo inteiro, para que em algum momento se coloquem no lugar dos necessitados. Pedimos também pelos líderes religiosos, independente de qualquer seita ou religião, o amparo para os menos favorecidos. Senhor, acolha os enfermos em qualquer estágio de suas vidas, em hospitais, em seus lares e aqueles que estão nos abrigos de qualquer natureza. Senhor, pedimos ainda pelos trabalhadores da área de saúde, que tenham equilíbrio, saúde e força e cada jornada de trabalho sejam reconhecidos. Rogamos ainda pelos 41 mil desempregados no estado do Ceará, que eles encontrem o sustento de suas necessidades, sejam físicas e morais. E eterno pedinte que somos, envolva-nos, Senhor, um bálsamo para que encontre aqueles irmãos menos favorecidos, aqueles irmãos que vivem no mundo da droga, do álcool, para que em alguma ocasião venham a refletir que poderiam viver com dignidade. Que Jesus estabeleça uma ponte entre esses irmãos e um profissional que tirem dessa vida desconfortável e leve para uma vida melhor. Jesus amado, nos favoreça com a tua luz, hoje e sempre, e assim seja. Evangelho, capítulo 10, item 11 e 12. 11. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentro de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida,
Abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos. Nem condenarmos no outro o que nos desculpamos em nós, antes de reprovar uma falta de alguém. Consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar da pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre a maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquela que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena nos outros é abdicar desta autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Boa noite, irmãos. Faremos agora um breve comentário sobre o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Itens 11 a 13. Este Evangelho nos revela quanto é fácil acusar e mesmo condenar o nosso próximo. Hoje ainda ocorrem acontecimentos idênticos aos da época de Jesus. Temos sempre muita habilidade para perceber as faltas dos nossos irmãos, se possível levando-os a julgamento. Quando deixamos muitas vezes de observar as nossas próprias faltas, os nossos devaneios, às vezes até mais graves,
e mais detestáveis do que os que censuramos em nossos irmãos. Obviamente, não queremos admitir que Jesus aprovasse o adultério da mulher denunciada neste caso, mas foi uma oportunidade que o Mestre encontrou para nos advertir quanto à facilidade que temos em observar os defeitos do próximo, esquecendo dos nossos. Para que retiremos do argueiro do olho de nosso irmão, necessário se faz que primeiro retiremos a trave que existe em nosso olho. Assim, Jesus disse aos acusadores que pretendiam apedrejar a mulher adúltera: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Jesus, usando de sua infinita misericórdia, não condenou a mulher adúltera, mas recomendou que ela não pecasse mais. Que sejamos moderados ao observarmos as faltas alheias, que antes de atirar pedras a outrem, busquemos em nosso íntimo o reconhecimento das nossas próprias faltas. Que a bênção e a paz de Jesus estejam sobre todos nós. Assim seja. Água, dona da vida, ouve esta prece. Pai Celestial, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, pelas mãos de Maria Santíssima, vós que sois a fonte e a origem da vida, nós vos pedimos que abençoe esta água que vos apresentamos. Abençoa também, Senhor, as águas do planeta. Nas nascentes, estreitos riachos silenciosos, prosseguindo seu caminho, encontram afluentes que lhe imprimem força e vigor e transformam-se em rios caudalosos que derramam-se nos oceanos profundos, para depois então retornar à terra em forma de chuvas abençoadas, ofertando vida ao planeta. Obrigado, Pai, que assim seja. Minutos de sabedoria. Seja otimista. Procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está dentro de você, porque nele existe a solução de todos os seus problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso, e não detenha jamais sua subida. Seja otimista e há de vencer. Paz e bem a todos. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar.
seus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia.